Muito bem, pessoal. Sejam todos aí bem-vindos a mais uma hora da matemática. Os gafanhotos não vieram, veio o ciclone bomba. Eu fiquei sem luz, sem internet aí por 2 noites seguidas, né? Mas estamos aí para mais um momento de alegria nos nossos corações, mais uma hora da matemática aí, com a presença dos meus queridos alunos de sempre. Grande Vanir, Jussanã, suas questões estão indo lá, Jussanã. Só questão boa, hein, Ju? Brigadão, viu? Brunão, boa noite. Pra galera que tá me assistindo aí, vai deixando o seu boa noite, vai deixando o seu like. Boa, Rafa, Rafão, meu queridão. Vânia também tá aí, boa noite. Paulo também tá aí. Olha, a galera tá em massa, tá? Vamos entrando, o pessoal vai chegando aí. Aqui no sul a temperatura desabou, tamo com um friozão brabo. Aqui em casa, a única peça da casa que não tem split é o meu escritório. Então eu passo um frio desgraçado aqui, enquanto o pessoal fica na mordomia lá no ar-condicionado, né? Ana, boa noite. Grazi, boa noite. Eu sempre olho Ana, depois eu lembro que é a Grazi. Grazi, boa noite. Silvio, meu querido, o homem que mandou a questão mais top de todos os tempos de concurso público, né? Aquela questão das cores. Quem não conferiu ainda, confere aqui no meu canal do YouTube. Grande Silvio. Daiane, boa noite. Evilã, meu querido, boa noite. Stephanie, tamo junto, queridona. Beleza, Rafa. Avisa a Ioiô que tá tudo tranquilo. O Ioiô é de casa, aliás, todos vocês são. E a live vai ficar salva para vocês poderem depois conferir com bastante cuidado, tá? Gente, vamos lá então começar a nossa brincadeira. Aí tá um calor da moléstia, né, Paulo? Sei como é que é. Daniel, meu xará, seja bem-vindo aí. Temos hoje então a correção dos desafios das bancas sobre funções. Lembra que nós já tivemos 4 lives antes desse desafio, abordando toda a parte básica de funções. Se você está me assistindo agora e não viu ainda essas lives, procura aí no meu canal do YouTube, que tá tudo lá bonitinho, tá? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Falamos sobre função bijetora, injetora, função par, função ímpar. Falamos sobre função de primeiro grau, função de segundo grau. Então tem muita coisa legal, né? Aqui tá um frio dos bons. Boa, Eduardo. Seja bem-vindo, meu querido. Então vamos lá, vamos começar porque a gente tem que ser breve hoje, já que hoje é quinta-feira, hoje é dia de TBT, né? Então o TBT hoje nosso é na parte de funções, tá? Se liga aí, quem tá me assistindo e não faz parte ainda do nosso grupo do WhatsApp, me manda aí qualquer oi no Insta ou no meu WhatsApp, que eu te dou o link de entrada. Por enquanto é gratuito, né? E se liguem que após a live no meu canal do Instagram, lá na minha página do Instagram, eu vou lançar lá no Stories a votação para a próxima hora da matemática. Qual vai ser o próximo assunto que não foi trabalhado ainda na parte teórica e também nas questões, né? Da nossa próxima semana. Então lá vocês vão votar e o que a maioria decidir está decidido. Vou lançar 5 opções e o que ganhar é o próximo, tá? E provavelmente vai ser assim. Semana a semana a gente vai fazendo essa votação, ok? Preparados todos? Como é que foram nas listas? Galera conseguiu gabaritar? O que acharam aí? Me deem um feedback de vocês. Aproveitando que o bom da live é que a gente pode conversar, né, galera? Maico, meu queridão, seja bem-vindo. Tá sumido, Maico? Faz tempo que eu não te vejo aí, cara. Então me passem o feedback de vocês sobre esse nosso desafio da banca sobre funções. Com as aulas teóricas, ficou mais tranquilo? Vocês conseguiram realmente ajustar as ideias na cabeça e aplicar na lista? Como é que estão se sentindo aí? Vocês têm que me passar o que vocês estão precisando ainda, né, de ajuste, para a gente poder realmente deixar tudo alinhado. Eu quero entregar para vocês um conteúdo que ajude a vocês a realmente resolver as questões. É claro, gente, que nem todo mundo assistindo só uma livezinha de meia hora vai conseguir entender toda a matéria de uma vida inteira, né? Vamos entender que vocês têm lá uma defasagem do segundo grau que a tia lá do colégio deixou bastante, né? Deixou bastante coisa a desejar, beleza? Não conseguiu fazer o desafio? O último, Silvio? Beleza, a última é fodástica, muito boa. Ela ia ficar de fora da lista, Silvio. Eu olhei pra ela e falei, eu não posso deixar essa questão de fora. Questão muito boa, né? Mas sobre a lista em si, galera, o que vocês acharam aí? Vocês têm que ir tentando anotar, né, a pontuação de vocês, lista a lista, pra gente poder ir acompanhando aí como é que tá a evolução de vocês, tá? Boa, Maico. O importante é voltar. Kelly, boa noite, queridona, seja bem-vinda. A gente vai ter, gente, nas próximas semanas aí muita coisa nova para vocês, tá? Eu já estou com alguns ajustes sendo feitos. Não pude ainda lançar, porque ainda faltam alguns ajustes finais aí com o meu pessoal que está me ajudando aí na parte de marketing, de ideias. Tudo para poder facilitar a vida de vocês e a minha também, tá? A Ju errou 2 e uma não conseguiu fazer nem começar, beleza. Grande Júlio, tamo junto, meu querido, chega junto. Então vamos lá, galera, vamos começar, tá?
A gente colocou elas, eu coloquei elas em nível de dificuldade crescente, então teoricamente as primeiras são as mais tranquilas. Por que está sistemas de equações aqui? Se era para ser funções. O Daniel abriu o material errado, né, Daniel? Então, gente, eu vou ter que só voltar aqui e abrir o material certo. Me desculpem. Abri o material errado. Que loucura, tchê. Como é que alguém abre o material errado? Na correria aqui com o Cauã no meu colo, eu abri o material errado. Cauãzinho, Cauãzinho. Nem assim o papai consegue trabalhar, filhote. Vamos lá. Agora sim, material certo. Espera aí que nós estamos vindo com o material certo. Deixa eu só sair da tela aqui, porque ninguém é obrigado a ficar olhando para essa minha cara feia. Aqui. Estamos ajustando o material, gente. A Grace não tentou por falta de tempo. Beleza, Grace, mas vamos lá, né? Lembra que a gente teve mais de uma semana para resolver essa lista. Então vamos que vamos, gente. Entramos de volta aí. Ai, gente do céu, por que está escrito aqui que é o de funções? Aí. Esse é o de funções. Beleza, então. Estamos na tela certa, estamos na tela certa. Voltei e vamos ver o que vai abrir aqui agora. Olha aí, pronto, feito o ajuste, tá? Primeira questão, gente, uma questão de uma função de primeiro grau. Dudan, como é que você sabe que é uma função de primeiro grau? Porque ele fala que a função é uma reta, né? O gráfico é uma reta, então é uma função que todo mundo tem que saber que ela vai ser do tipo f de x igual a ax mais b, beleza, galera? Essa é a estrutura da função de primeiro grau, beleza? Débora, minha querida, vamos treinar muito mais. Vamos ver as aulas lá, tá tudo salvo, tá? A minha ideia, mais adiante eu vou lançar para vocês no nosso grupo do WhatsApp quais são as minhas próximas ideias. Mas não esqueçam, acabou a live hoje, vai para o Instagram lá para votar na próxima semana o que nós vamos trabalhar. Débora, se mesmo assim você não foi muito bem, tem que rever as aulas e principalmente ver o que errou hoje. Questão errada, ela é muito mais importante do que a que você acertou. Então você tem que ver o que você errou ali e tentar assimilar o golpe, né? Então está aqui a primeira função, f de x igual a x mais b. Ele fala que o f de 6 é 10 e que o f de 22 é 18 e que é o f de 88. Tá? Nós treinamos um tipo de questão assim na nossa live inicial, a parte 1. E eu falei para vocês, o que a maioria dos concorrentes faz numa questão como essa, que é como a gente é ensinado no colégio. Tá? Primeiro, cada estrutura dessa representa um ponto. O ponto x6, resposta y10. E aqui o ponto x22, resposta y18. Tudo bem? Com esses dois pontos, muita gente monta o quê? Um sistema de equações. Lembrando que essa é a estrutura da função quadrática. E que o f de x é o chamado y, né? Não preciso apresentar para vocês o y. Ele é uma figurinha carimbada aí de qualquer questão de funções. Então, quando eu jogo o primeiro ponto ali, eu vou trocar o y por 10 e o x por 6. Quando eu jogo o ponto rosa na mesma estrutura, vou trocar o y por 18 e o x por 22. E aí você resolve esse sistema, acha o a, acha o b, usa o método que você quiser. E aí com a e b você vai ter a função na mão. Aí troca o x por 88, faz a conta e gabarita. Ponto para ti. Mas olha o trabalho que tu vai passar. Quem assistiu a live número 1, a parte número 1 da live de funções, deve lembrar que sempre que nós estivermos trabalhando com função de primeiro grau, nós estamos atendendo a uma situação de proporção entre as variações, tá? Então, as nossas variações sofrem uma proporção. E aí você mata uma questão dessa, em que ele dá dois pontos quaisquer e quer um próximo ponto, não pode ser x ou y, do seguinte jeito, ó. Primeiro x era 6, a imagem era 10, resposta. Segundo x foi para 22, a resposta era 18. E o terceiro x é 88, ele quer saber quem é esse y aqui. Tudo bem?
preparem-se aí para ver uma resolução sensacional que só ocorre porque a função é do primeiro grau, ou seja, o gráfico é uma reta. Lembrando que muitas questões de concurso não vão trazer ela de forma tão clara assim. Eles vão dar um gráfico de crescimento de criminalidade, de exploração de petróleo, de consumo de luz, de compras de máscara, de compras de respiradores para o coronavírus, que é a nossa tendência agora, ter muitas questões sobre o corona, e vão dizer que essa compra cresce linearmente. Quando ele fala em crescer linearmente, ele atende a essa ideia. Qual é a ideia? Que aqui aumentou 16 unidades e aqui aumentou 8. Perceberam a lógica? O meu aumento em X é o dobro do meu aumento em Y. De 22 para 88, aumentou 66. 88 menos 22. Do lado de lá, pela proporção entre as variações, de novo, a proporção entre as variações. Eu falei muito isso na nossa aula, parte 1 sobre funções, antes dessa lista. Tem lá toda a parte teórica para quem não viu ainda, tá? Então, do outro lado, o aumento vai ser de 33. E 18, quando crescer 33, gente, vai para 51, uma boa ideia na alternativa C. E era só isso. FGV 2019, a futura provável banca do Banco do Brasil. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? E se ele me desse, de repente, esse valor de y aqui, Duda, e quisesse o x correspondente? Mesma ideia. As variações são proporcionais. Houve uma variação em x, ela vai gerar uma variação em y. E isso é consequente. Você vai tendo variações em x, gerando variações em y de forma proporcional. Beleza, galera? Obrigado pelos likes aí que vocês deixaram. E vamos para mais uma questão, começando pelas básicas, tá? Próxima questão aí, da Banca Exaf. A extinta, não tão extinta, mas a escondida Banca Exaf, que está meio ali, né, no ostracismo, mas foi uma banca tão temida por muito tempo, né? O concurso da Receita Federal normalmente era a Banca Exaf. Dizem que hoje em dia ela está no segundo plano, não quer mais cuidar de concurso não, porque ela andou se magoando muito com isso. O que a Banca Exaf falou? Que ele definiu uma função f de x igual a mx mais 4, também função de primeiro grau. Uma g de x igual a 2x mais 3n, também função de primeiro grau. Ele quer o valor de m mais n, de modo que f de 3 mais g de 3 seja igual a 22. Gente, com todo cuidado, tá? Entendam que, quando eu falo em f de 3, eu estou falando para trocar esse x por 3. Então, o que f faz com 3? Pega o 3 e multiplica por m, porque trocou esse x por 3, e depois soma 4. Tudo bem? Beleza? E o que a função g faz com 3? O que g faz com 3? Pega, troca aqui por 3, fica 2 vezes 3 mais 3n. Tá? Então, sempre que você trocar o x por um valor, você tem obrigação de trocar ele em todo o corpo da função também. Como se fosse uma substituição bem simples, tudo bem? E aí a questão me diz que essa soma de f de 3 mais g de 3, de f quando o x é 3, com g quando o x é 3 é 22. Então, 3m mais 4, somado a 6 mais 3n, igual a 22. Ele quer o valor de m mais n, o que significa, para bom entendedor, que ele não quer o valor individual de cada um. Ele quer saber quanto que é m mais n. Não importa quanto cada um vale. Então, tu vai achar aqui que 3m mais 3n mais 10 é 22. Vai achar que 3m mais 3n é 12, né? Por que 12, Dudan? Porque esse 10 foi para o outro lado na operação inversa. E aí, para você matar a charadinha, é só dividir todo mundo por 3. E você vai encontrar na finaleira que m mais n é igual a 4. Pode gabaritar ali na nossa alternativa C. Tudo bem? Beleza? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Vamos aí chegando, galera. Para quem puder depois, lá um printzinho no teu Instagram, me marca lá, mostra a aula, faz um hashtag matemática sem trauma, um hashtag matemática coisa mais linda, qualquer coisa aí para ajudar a divulgar aqui o trabalho desse humilde professor, tá bom? Beleza, gente? Peço nada, não peço dinheiro, não peço nudes, né, como o Rafa Zolo pede, só peço um pouco de consideração e de valorização, que é o que nos move, beleza? Eu quero o ok de vocês para a gente poder seguir. Meu querido Pepe já tá por aí? Eu já vi que tu me mencionou no Stories, Pepe. Eu quero saber, cadê você, meu querido? Tá aí? Escondido? Aparece aí, meu queridão. Dá o teu boa noite. O Dani deu ok, meu xará. O Eduardo deu ok.
Vamos lá dando o ok de vocês, gente, para a gente poder seguir. A Kelly deu ok. Então lembrem, tá? Mensagem, dica do tio sobre função de primeiro grau. Questão que falou em comportamento linear, que a evolução está sobre uma reta, qualquer coisa que te remeta a um comportamento retilíneo, as variações são proporcionais. Isso é fundamental você lembrar, beleza? Vamos, Aurélio, meu querido! Tamo junto, tamo junto. Beleza, a galera dando seu ok aí. E beleza. Tá dando ok aí que eu tô a fim de saber como é que vocês estão se sentindo aí com esse início de live, tá? Lembrando, depois que acabar a live, corre pro Instagram, me marca lá na tua postagem de sempre, aquela para valorizar o meu serviço, meu trabalho, minha parceria, e responde a enquete sobre qual é o assunto da semana que vem, tá? Toda vez vai ser agora um assunto por semana, e vocês vão depois entender por quê. Teremos muitas novidades boas aí em breve. Não vou dizer quando ainda, porque eu tenho que me organizar. Até porque saiu o edital da PCDF ontem e zoou a minha vida, né? Zoou a minha vida, eu fico feliz. É uma zoada boa, mas é uma zoada. Ok? Ok, ok, ok. Vamos para a próxima, então. Agora a gente vai falar de função quadrática, tá? Uma questão da OCP 2018 que fala o seguinte. Na função do segundo grau apresentada ali, uma das raízes é igual a menos 5. E qual é o triplo da outra raiz? Gente, temos muitas... Valeu, Pepe, eu sei que eu posso contar contigo sempre, meu querido. Muito bom, valeu, meu queridão. O que a gente tem que saber primeiramente sobre uma raiz de uma quadrática? Raiz é o valor que você bota no lugar do x ali e vai zerar a conta, tudo bem? O que eu posso usar para matar essa questão? Pode fazer Bhaskara e achar as duas raízes? Pode, mas quem fez por Bhaskara não precisa se manifestar, não precisa se entregar. Mas quem fez por Bhaskara essa questão não escolheu o melhor caminho. Tudo bem? Não escolheu o melhor caminho. Acredite em mim. Tudo bem? Por mais que você faça a Bhaskara e encontre as duas raízes, você já tem uma delas. Então você poderia usar aqui um atalho ninja, que só os meus alunos têm que lembrar. Os demais não precisam lembrar disso. Que é ou soma das raízes, que é uma raiz somada a outra, sempre dado por menos b sobre a, ou ainda o produto das raízes, que é uma raiz vezes a outra, dada por c sobre a. Como eu tenho que o a vale 1, o b vale menos 2 e o c vale menos 35, tanto faz qual você vai usar. Você escolhe. Eu iria por produto, tá? Então, uma raiz que é menos 5, multiplicada pela outra, que eu vou chamar de x, é o c, que é menos 35, sobre o a, que é 1. E aí você vai ter aqui uma equaçãozinha de primeiro grau bem suave. Aurélio, sem problema nenhum, não é ignorância nenhuma não. Cara, na prática, Aurélio, a Bhaskara ela serve para você encontrar as raízes de uma função quadrática, tá? No nosso dia a dia, a gente não percebe muito no dia a dia o uso da Bhaskara, mas por trás de muitos conceitos, muitas ideias matemáticas, muitos fundamentos, tá realmente encontrar e definir o que é uma raiz de uma função quadrática, tá, Aurélio? Então a gente está falando aí muito na parte de matemática aplicada, tá? É claro que para um concurso público, você tem, por exemplo, situações de empresas que tem lá a função lucro, que é uma quadrática. Isso aí quem fez administração, quem fez engenharia de produção sabe que muitas empresas têm uma função lucro, uma função de estoque, funções que definem várias situações do cotidiano como quadráticas. Inclusive, eu tenho direto alunos da administração que me procuram para pedir aula particular dessa parte de máximo, mínimo e vértice, porque isso aí está muito atrelado a essa parte da administração, beleza? Muito boa a tua pergunta. Seguindo aqui, então, para matar a charada, menos 5x é menos 35. Então, x é menos 35 por menos 5, ou seja, o x é 7. Tem 7 lá? Ah, não tem, mas ele não quer o 7, ele quer o triplo da outra raiz. E então, 3 vezes 7 é 21, pode marcar lá e correr para o abraço. Beleza? Aurélio, tem parte da quadrática, tem parte da financeira que pede quadrática, e a gente sabe que para vocês é muito difícil enxergar, né, isso, né? Onde é que eu uso no meu dia a dia? Para vocês parece que só é importante se usa no dia a dia. Não, tem muita coisa por trás de vocês não têm noção que tem realmente todo o embasamento na quadrática, tá? Por isso a sua importância é realmente fundamental e notável. Ok? Achamos então a raiz é 7.
Quem fez por soma também vai achar a mesma resposta. De repente até faz mais rápido que pelo produto. Isso é uma escolha particular de vocês. Olha, meu querido Márcio, tamo junto. Boa, queridão. Deixa teu oi aí, depois assiste. Fico feliz com a presença dos grandes e bons alunos. E um sapinho verdinho aí, lembrando os bons momentos da gente naquele pré-prova do Banrisul, todo mundo lambendo sapo e ficando muito louco, né? Entramos agora numa questão da UFPR de 2017, que envolve a estruturação de uma equação, tá? Isso são questões muito presentes em prova e que o aluno se perde muito por não saber, às vezes, interpretar a situação que está sendo ali regrada. Então, o valor da conta de água de uma residência é calculado da seguinte forma. R$15 é a taxa fixa, referente à coleta de lixo. R$21 é a taxa mínima para consumo de até 10 metros cúbicos. E 3 centavos para cada metro cúbico excedente. Excedente. Márcio, eu não mudei o cabelo, Márcio. Eu mudei tudo. A quarentena me mudou. O cabelo cresceu, já cortei umas 4 vezes. Era para estar uma juba aqui. Aí eu cortei ontem, tá ajeitadinho aqui. Tô parecendo que minha mãe me penteou. Eu tava mais cedo com o cabelo arrepiado, que para gravar aula pro CISC, pro GG. Estou sempre com os cabelos maiorzinho um pouco. E o cabelo deu uma crescida aí nos últimos dias. Mas obrigado, tô mais lindo. Minha mãe falou a mesma coisa, por isso que eu não cortei ainda de novo, não raspei. Até porque é bem mais prático raspar, né? Beleza. De taxa mínima para o consumo de até 10 metros cúbicos de água e R$3 pelo metro cúbico excedente. Aí esse mês a conta da água foi de R$69 e quer saber qual foi o excedente, tá? O meu desafio nessa questão é fazer com que vocês entendam como é que eu monto essa equação de consumo, tá? Então, o consumo ou o custo em função de x, quem é esse x? Esse x vai ser o nosso excedente, tá? Então, toda a metragem cúbica, todo o volume de água excedente vai ser o nosso x. Vai ser igual a... como é que nós poderíamos fazer isso aqui? Para realmente estruturar de forma bem clara. Deixa eu pensar aqui, porque realmente ela é uma função mista, né? Até 10 metros cúbicos tem um valor, de 10 metros cúbicos em diante vai ter outro valor. Então, realmente seria um pouco mais complexo fazer essa estruturação, tá? Mas vamos supor que eu estou falando para x sendo o consumo, tá? Vou abortar, não vou por aqui não, senão vai ficar confuso para vocês, tá? Não precisa fazer por aqui. Entenda o seguinte, nós temos então aqui a taxa fixa, a taxa mínima e a taxa de excedente. Vai ficar mais fácil por aqui, tá? Se eu tentar montar, vai ser uma função mista, vai ter dois comportamentos, a gente vai acabar confundindo mais vocês. Então a taxa fixa, perdão, R$15. A taxa mínima de até 10 metros cúbicos, ou seja, se você consumir 1 metro cúbico, paga R$21 no mínimo. 2 metros cúbicos, paga R$21 no mínimo. 3 metros cúbicos, 4 até 10, paga R$21 fora a taxa fixa. Tudo bem? A taxa mínima é de R$21 até 10 metros cúbicos. Tudo bem? Se você pegar o valor da conta 69 e descontar a taxa física e a taxa mínima, vai pegar 69 menos 36 e vai dar ali, bonitinho, igual a R$33. Tudo bem? Então, esses R$33 estão sendo cobrados sobre o excedente. Ok? Eu já paguei R$15 da minha conta, é a taxa física. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda. R$21 é até 10 metros cúbicos. Então, se a minha conta tivesse dado R$36, ó, Dudan, esse mês sua conta deu R$36. Eu saberia, sem nenhuma dúvida, que eu consumi até 10 metros cúbicos. Ok? Mas como eu tive uma conta maior do que 36, ela foi de 69, eu paguei R$33 a mais, essa é a parte que vem do excedente. Ele fala que é R$3 por excedente, então divide por 3. Então eu tenho 11 metros cúbicos de excesso. Tudo bem? Então o meu consumo foi de 10 metros cúbicos que vem da tarifa mínima, mais os 11 em excesso, que daria 21 ali na nossa alternativa D. Tudo bem? Beleza? Quero o ok de vocês. De duas em duas questões, vão perguntando como é que vocês estão aí para a gente ir se organizando. Enquanto eu tomo minha água, enquanto vocês se manifestam. Qualquer dúvida podem perguntar. E aí, galera? O pessoal do Nordeste aí que está aproveitando o calor por mim, aproveitem bastante. Aqui está um frio de rachar. Parece que vai a 2 graus aí na madrugada hoje. Vocês não sabem o que é isso, né?
Aliás, eu me lembro de uma vez indo dar aula numa segunda-feira aqui, tava 2 graus às 9 horas da manhã. Deus o livre. Eu prometi que o dia que eu visse 0 grau aqui em Porto Alegre eu ia me mandar. Acabei vendo até nessa mesma manhã, acho que chegou a dar 0 graus. 0 grau. Mas eu fiquei, né? Fiquei e vamos lá. Galera dando ok, beleza. Muito bem. Tá frio pra caramba. Rafael, tá frio aí onde tu mora? Onde é que tu mora, Rafael? Que eu esqueci. Frio é 2 graus, bicho. Frio é 7 graus. Frio é 10 graus. Não vem me dizer que frio é 25 graus aí no Nordeste, que então de brincadeira. Tá? Galera dando seu ok, beleza. Pessoal aí assistindo a live, obrigado pela atenção. Aham. Débora, tá no processo certo sim, tá? Tá no processo certo sim, tudo bem? Tá perfeito fazer assim também. Só que como equacionar vai dar mais trabalho, a gente pode aqui ir quebrando esses R$ 69. Tira o que é fixo, 15, sobram 54. Tira a taxa mínima, 21, sobram 33. Isso é referente ao excedente. Como são R$ 3 por metro cúbico excedente, são 11 de excedente e aí matou a pau, tá? Rafael, 12 graus à noite, cara. 12 graus aqui tá de dia, bicho. Meio-dia, sol a pino e 12 graus. Pelo menos tá sol, né? Olha aí. No Ceará tá 32, Michael. Ô, inveja. Ju, eu também amo o teu estado, Ju. Apesar de ser de Brasília, mas ninguém merece esse frio não, bicho. É porque a gente não foi preparado pra isso, né? Vamos pra próxima, galera. Mais uma. Vamos lá. Olha aqui. Acabou que eu mexi nessa questão pra postar lá no grupo pra vocês e não desmexi nela. Então, ignorem a minha logomarca aqui. Eu vou até pintar ela de branco pra não me atrapalhar. Sai daqui. Tá? Ó. Aqui é uma questão da Banca CESP 2019, lembrando que saiu ontem edital da Polícia Civil do DF para o cargo de agente. Já temos o edital para escrivão, a prova ia acontecer lá no início de março, inclusive eu estava em Brasília para isso e a prova foi cancelada, tá? Então, para quem quer seguir carreira policial, gente, não perde tempo não. Saiu o DPEM, saiu o PCDF, saiu Polícia Militar e Civil do Paraná, tem muito concurso aí com edital na praça. Algumas provas já estão marcadas, é claro que depende da quarentena, mas estudem como se a prova fosse mês que vem. Beleza? Tranquilo? Então temos ali uma quadrática, tá? Atenção agora máxima para a gente entender esses dois conceitos que estão nessa questão. São dois itens do mesmo texto de apoio. São duas questões numa só. Que é a ideia de crescente e decrescente e a ideia de função par e função ímpar que nós trabalhamos na live parte 4, na semana passada, quando a gente falou sobre função par e função ímpar. Ok? Vem com o tio aqui então. Vem comigo. Lembrando que tá tudo isso no nosso canal do YouTube. É só ir lá e assistir, tá? Rapaz, aí, Aurélio, no Ceará faz sol até, faz calor até na geladeira, né? Então a gente tem ali uma quadrática. A primeira pergunta que eu faço é função f, que é o primeiro item é sobre a função f, tá? Ela é a parábola montanha ou é a parábola buraco? Como o A é 1, ou seja, a concavidade é positiva, tá? Como o A é 1, concavidade é positiva, ela é uma parábola com esse comportamento. Quando o A é positivo, pessoa positiva tem boca de sorriso. Ó a boquinha de sorriso aí, beleza? Tranquilo? Ok? Ele fala que essa função é decrescente de menos infinito até 5 meios e crescente de 5 meios até mais infinito. O que vocês têm que saber? Se liga agora, tá? Que toda parábola buraco, ela é decrescente no trecho que vem lá do menos infinito até o x do vértice, ela vai ser crescente do x do vértice seguindo para o mais infinito. Por que isso? Porque nós estamos que lembrar, falando de uma função que ela se espalha no eixo x, né? Ela tem esse comportamento aqui assim, sei lá, não sei como é que ela está no eixo x, pode estar tocando, pode não estar, não importa, tá? Mas se ela tiver esse comportamento aqui assim, mais ou menos, vai ter que entender que, independente de onde ela esteja projetada, essa é a fase decrescente dela, e essa é a fase crescente. Tudo bem? Beleza? Tá. O que a gente pode já afirmar sobre essa função quadrática sem fazer conta, tá? Ela corta o eixo y lá no mais 4, que é o termo independente. A concavidade dela é para cima. Provavelmente ela tem esse comportamento aqui, tá? Provavelmente, mas não importa mesmo como é que ela está comportada ali. Se você fizer só o desenho dela assim, ó, já está certo. Bem? Então, lá do menos infinito, aberto, certinho, até esse cara que é o x do vértice, ela é decrescente, ela está descendo para a direita. Do x do vértice para a esquerda, subindo, ela está indo para o mais infinito,
ela é crescente, tudo bem? Basta então descobrirmos quem é o x do vértice. E para quem estava atento na nossa live sobre função quadrática, a gente tem que lembrar que o x do vértice é sempre dado por menos b sobre 2a, ou se você tiver o gráfico apresentado, que não é o nosso caso, o gráfico perfeitinho, é o ponto médio das duas raízes reais. É bem na metade do caminho, como a gente falou naquela live, tá? Tá tudo salvo no canal do YouTube aí, não tem desculpa para não assistir. Então é menos o b, que é menos 5, sobre 2 vezes a, que é 1, que vai dar 5 meios. Então, de fato, o intervalo decrescente é lá do menos infinito até os 5 meios, e dos 5 meios em diante ele é crescente. O que está errado nesse item, se eu não passei ele a limpo errado, tá? Tá dando aqui como certo, tudo bem? Eu só discordo num ponto, não sei se eu copiei errado ou não, tá? Quanto a... tá certo sim, tá certo o item sim. Tá? Alguns vão discordar quanto estar fechado os 5 meios, né? 5 meios aqui está com colchete, está fechado. Porque no próprio 5 meios ela não está nem crescendo, ela está terminando de decrescer, né? Ela está horizontal. Vou ter que confirmar se eu não li errado isso aqui, tá? Se eu não peguei errado isso aqui. Depois eu confirmo para vocês. Mas a priori o item está certo sim. Tranquilo? Eu só discordo num certo ponto, porque no x do vértice a função não é nem decrescente nem crescente, ela está mudando, né, o seu comportamento. Seria um ponto estacionário, na minha visão. Mas eu teria que conferir a questão original para ver se eu não copiei errado alguma coisa ali. Tá? E todo meu símbolo voltou. Beleza. Vamos para a segunda função. Agora, segundo item. Deixa eu só passar uma tinta branca aqui. Parece que não nos atrapalhar para eu poder escrever aqui em cima. Sem querer eu botei minha logomarca original aqui, que eu mesmo criei em casa, na posição aqui. Segundo item, tá? Aurélio, na verdade a gente não fala em avião, Aurélio, porque a gente fala em dois tipos de parábola, tá? Como eu falei na própria live. Nós vamos ter, Aurélio, a parábola montanha e a parábola buraco. Parábola buraco, ela é assim, o vértice é o fundo do poço. Nesse trecho rosa ela é decrescente, nesse trecho azul ela é crescente, tá? A parábola montanha, ela é uma montanha e o vértice é o topo da montanha, sendo crescente no trecho azul, quando ela sobe, e rosa no trecho decrescente quando ela desce. Beleza, Aurélio? Tranquilo? Essa é a ideia. Se você pensar em avião, você pode acabar pensando numa parábola assim, aí já é um outro tipo de função que não é mais a nossa função quadrática, tá? Beleza? Fechando aqui, como tem que ser, tá? Vou eu ter que pintar de novo de branco aquela desgraça ali. Pronto, rapidinho saiu. Para matar a pau agora, gente, se liga no seguinte, tá? Ele agora está falando da função g, que é essa aqui. Tudo bem? Ele está falando que ela é uma função ímpar. Vocês têm que lembrar que é uma função ímpar. Vimos isso na quarta parte das lives sobre funções. Função par é quando f de x é igual a f de menos x. Ou seja, valores opostos têm a mesma imagem. Ok? 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 Função ímpar é quando f de x é o valor contrário ou oposto da imagem do seu oposto. Ou seja, valores opostos de x terão respostas opostas. Se o f de x der 10, o de menos x tem que dar menos 10. Isso é uma função ímpar. Beleza? Ok. Para descobrir se a função é par ou ímpar nesse caso, basta você escolher dois valores para x opostos. Calcula ali g de 1 e calcula g de menos 1. Tudo bem? Fazendo esses cálculos e comparando as respostas, você vai conseguir concluir se são funções, se é uma função par ou uma função ímpar. Certo? F de 1. Aliás, g de 1 é 1 ao quadrado menos 3, que é 1 menos 3, que daria menos 2. G de menos 1 é menos 1 ao quadrado menos 3, que é 1 menos 3, que é menos 2. Eu te pergunto, esses dois valores opostos que a gente usou para x apresentaram respostas opostas ou respostas iguais? Iguais. E como valores opostos apresentam respostas iguais, a função então é uma função par. Por isso que o segundo item é um item errado. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Até aí tranquilão? Vamos lá, vamos seguir então, gente. Próxima questão, uma questão aí da nossa querida Quadrix.
bem interessante, tá? Primeiramente, o que ela tem de tão interessante essa questão que pegou muita gente? A estrutura dela é meio confusa, mas ela é uma f de x igual a menos x ao quadrado mais raiz de 4x. Gente, raiz de 4x? Se é isso mesmo, não copiei errado essa desgrama aqui, raiz de 4 é 2. Então, tu sabe quanto vale raiz de 4. Então, é só fazer isso aqui, ó. Se eu não copiei errado, beleza? Tô na dúvida agora, porque pô, por que quando deixou uma raiz de 4 ali? Para realmente ver quem é que vai lembrar que raiz de 4 é 2. E você tem que lembrar, bem? Então, quer saber qual é o maior valor que a função está ali definida assumirá no intervalo entre 0 e 2. Primeiramente, vamos tentar definir esse gráfico sem muito tipo de preocupação. Lembrem da live que a gente falou sobre função quadrática, que eu falei que a quadrática tem 4 pontos importantes. As duas raízes, o ponto onde corta o eixo y, que é o número puro da função, e o vértice, tudo bem? Como aqui o número puro é 0, esse gráfico vai passar aqui, certo? A concavidade dele é para baixo, porque o y é negativo, é menos 1. Então ele vai ter esse comportamento aqui, ó, certo? Tranquilo? Aurélio, não sei que questão é essa, do nosso material? Tem que ver depois, cara. Depois a gente dá uma olhadinha, tá? Então aqui, eu tenho aqui um menos x ao quadrado mais 2x, tá? Então ela tem esse comportamento. Se você quiser fazer aqui o cálculo do x do vértice, né? O x do vértice, eu acharia outra raiz. Eu pegaria menos x ao quadrado mais 2x, igualaria a zero. Botaria o x em evidência, como a gente também falou sobre isso na aula. Lembraria que um produto só resulta em zero quando o primeiro é zero, que é essa raiz aqui, já sabemos disso, ou quando isso aqui for zero. E quando o segundo termo for zero, para não ter que fazer Bhaskara, né, gente? A gente só vai fazer Bhaskara se a quadrática for completinha, que não é o caso aqui, tá? Então a gente vai achar que menos x é menos 2, logo x igual a 2. Então nós já achamos aqui as duas raízes da nossa função. Uma é zero, a outra é 2. Tudo bem? Então ele fala que o maior valor que a função assumirá para x entre 0 e 2, ou seja, ele quer nesse trecho aqui que eu vou pintar de verde, entre 0 e 2. Qual é o maior valor que vai assumir? É bem aqui, ó, no vértice. É o topo da montanha. E aí valendo um picolé de jabuticaba, de graviola, para quem lembrar como é que eu acho o x do vértice com esse tipo de questão aqui. Vou fazer conta? Não. Eu só preciso aqui olhar para o gráfico com as duas raízes já encontradas, uma é 0 e a outra é 2, e entender que o x do vértice é o ponto médio. Então o x do vértice é 1. E se eu pegar esse 1 e jogar lá na função, menos 1 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, eu vou achar a resposta dele. Vai ser menos 1 vezes 1, mais 2, menos 1 mais 2, que é mais 1. Então o gráfico vai subindo de altura 0, altura meio, altura 1 e desce. Então a maior altura dele é mais 1, gabarito aí na nossa alternativa A. Se é que não tá. Então provavelmente foi copiado errado ali o nosso enunciado, tá? Tem alguma coisa errada ali, eu acho que é raiz de 2 aquilo ali. Tudo bem? Então vamos refazer. Provavelmente ali, do jeito que a questão tá, o gabarito era 1, tá? Mas eu acho que a original aqui era a raiz de 2. Tenho quase certeza. Quase certeza. Mas vamos deixar assim. Para realmente não ter que mudar o material de vocês também. Tudo bem? Beleza? Me dá ok até aqui. O gabarito dessa questão aqui que está no quadro é 1. Acredito eu que se a gente olhar na internet aqui foi mudado o valor. Houve algum equívoco aqui na hora de digitar. Pode ter sido eu. Ou até o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Freud explica. Mas até aqui dando ok nessa questão com esse texto. E lembrando que o gabarito provavelmente lá atrás está errado. Mas eu me lembro que o gabarito dela é 2, que eu resolvi ela na mão, né? Eu sempre preparo as questões para vocês. Mas eu acho que ali na hora de digitar, eu digitei errado e não me dei conta. E deem o ok para a gente poder seguir adiante. Beleza?
Tranquilo, gente? Então, de novo, quando ela fala em maior valor, provavelmente ele quer o máximo da função, que é na parábola montanha. Lembra que a montanha tem o topo e a função buraco tem o fundo do poço. Ninguém vai pedir máximo em função buraco e mínimo em função montanha. Montanha com cavidade negativa é essa aqui, buraco é a de outra concavidade quando o A é positivo, beleza? Tranquilo, galera? Deu ok? Ok, vamos ver se alguém tem alguma dúvida aí pra perguntar. Aurélia, a sua questão depois a gente vê, cara. Me procura no Insta lá que eu te ajudo, tá? Eu não sei que questão é essa, teria que olhar com calma pra gente poder dar uma olhadinha aqui e poder te ajudar. Vamos pra próxima? E aí vem a nossa querida Fundatec. E uma questão bem completa da Fundatec, né, galera? Uma questão com bastante coisa pra gente analisar. Analisando uma função do segundo grau ali apresentada, temos muitas informações sobre ela. Ele fala da imagem no primeiro item. Ela fala de crescente e decrescente nos demais itens. Fala que ela é nula nos dois valores ali, que seriam, no caso, as raízes. Ela é positiva quando o x está entre 1 e 5. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos falar e fazer tudo o que precisa ser feito e sabido sobre uma quadrática, tá, gente? Vou fazer uma verdadeira autópsia naquela quadrática ali, tá? Primeiramente, então, eu vou achar as raízes dela, ok? Então, o A vale menos 1, o B vale mais 6, o C vale menos 5. Mas, Aurélio, realmente, naquela questão do BNB, ele queria o menor valor numa quadrática com A positivo, aí não tem como, né? A quadrática com A positivo, ela vai ser uma quadrática boquinha de feliz, e aí vai ter só ponto de mínimo, não vai ter ponto de máximo, a menos que ele defina um intervalo, né? Se ele definir um intervalo, tem como pegar naquele intervalo o ponto mais alto. Mas se ele define ao longo de todo o gráfico, a função buraco ao longo de todo o gráfico, ela não vai ter ponto de máximo, vai ter ponto de mínimo. Realmente era isso aí a ideia, lembrei agora, tá? Primeiramente, vamos calcular o delta, galera, para achar as duas raízes, como tem que ser feito, para a gente poder fazer uma Bhaskara aqui e alegrar a vida de vocês, tá? Como é que eu faço a Bhaskara? Primeiramente, eu faço o cálculo do delta usando e abusando dos parênteses, tá? Aluno que não usar e abusar dos parênteses aqui, tá pedindo para errar, ok? Troca o B por mais 6. Mais 6 ao quadrado é mais 36. Aqui, como eu disse, em aula, menos com menos dá mais, com menos dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 5 vai dar 20. Então, o teu delta vai dar 16, beleza? Então, o teu x é igual a menos o b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é menos o b, que é 6, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 vezes menos 1. Lembrando que o delta já foi previamente calculado, tá? Beleza? Então, as nossas raízes, tá? Seriam elas aqui. X igual a menos 6, mais ou menos 4 sobre menos 1. Bem? Aliás, sobre menos 2. Menos 2, tudo bem? Então, indo pela soma, menos 6 mais 4 por menos 2, vai dar menos 2 por menos 2, que é mais 1. Tem que sair da tela aqui que sobrou muito pouco espaço para mim. Essa Bhaskara aqui ficou bem espaçosa. E a segunda raiz, essa é a primeira. Volta, essa é a primeira. A segunda raiz, eu vou apagar aqui e vou ter que usar esse espaço aqui, porque realmente ficou curto o espaço. Para variar. Muito pouco espaço para a gente aqui. A segunda raiz, x2, ela vai ser o menos b, menos o 4 sobre menos 2, menos 10 por menos 2, que é mais 5, tá? Então, uma raiz é 1, a outra raiz é 5. Acabei de fazer a Bhaskara e achar as duas, certo? Observe agora que eu tenho a faca e o queijo na mão. O que a gente tem que fazer aqui agora, então, aqui? Um esboço da nossa parábola, tá? Uma raiz é 1, a outra raiz é 5. A parábola corta o eixo y no menos 5, lá embaixo, tá? Vamos até mudar isso aqui um pouquinho. Mais para cá. Opa. E uma raiz é 1, outra raiz é 5. A parábola passa lá em cima, cortando lá no menos 5. Ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Beleza? Vou melhorar um pouquinho aqui para vocês. Certo? Até aí tranquilo? O x do vértice, para quem não lembra, é o ponto médio entre 1 e 4. Tá? E entre 1 e 4, gente, eu tenho... Entre 1 e 5, perdão, eu tenho 4 unidades. 2 para cada lado.
Então vai ser 2 para cá e 2 para cá. Ou seja, no 3, ou seja, o 3 é o meu x do vértice. Bem? Então, meu x do vértice é 3, andando 2 para cá e 2 para lá. Para achar o y do vértice, ou eu jogo menos delta sobre 4a, ou eu jogo o 3, que é inteiro, na função. Vocês escolhem, tá? Isso fica a critério de vocês. Eu vou pela fórmula. O y do vértice é menos o delta, que é 16, sobre 4 vezes o a, que é menos 1, que dá menos 16 por menos 4. Não tem que tirar a raiz do delta, não esquece disso. Logo, o y do vértice é mais 4. Perfeito. Quem jogou o 3 aqui e fez a conta, também vai achar mais 4. Certo? Não tem erro. Ok? Beleza. Fiz lá o y do vértice pela fórmula. Vamos agora analisar a parábola como ela veio ao mundo. Primeiro item, para a gente matar a pau. A imagem da função é de 4 para mais infinito. Não, gente, a imagem da função, lembra? É aquela história da fotografia, né? Parábola montanha, tu tá lá no topo da montanha, a tua foto é dali para baixo. Então a imagem é de 4, aliás, de menos infinito até o 4. Ela vai vir subindo aqui até chegar no ponto máximo, que é o topo da montanha, que é 4, o ponto mais alto, tudo bem? Então o primeiro item já está errado. Errado. Depois ele fala que ela é crescente para todo intervalo de x menor que 3. Realmente, x menor que 3, daqui para cá, ela é decrescente. Ó. Não, ela é crescente, é sempre da esquerda para a direita. Se liga, a análise é sempre da esquerda para a direita. Então ela vem crescendo, 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 ela cresce até chegar no 3, para valores menores que 3. Para mim está verdadeiro esse item. Tá? Ela vai ser decrescente para valores de x maiores que 3. Ela vai ser crescente aqui, até chegar no 3, não contando com ele, como eu já tinha dito naquela outra questão, que para mim ela está errada. Ela vai ser decrescente para cá, para o x maior que 3. Errado também o terceiro item. Ela cresce até chegar no vértice e decresce passando dele. Se fosse com cavidade ao contrário, era o contrário. Ela vai decrescer até chegar no vértice e vai crescer a partir dele. Obviamente, dependendo da concavidade, né? Ela é nula em 1 e 5, verdadeiro, são as suas raízes, é onde ela zera a conta. A gente falou sobre raízes também nas aulas. E ela é positiva quando está entre 1 e 5. Atenção máxima, porque esse assunto a gente não falou ao longo das lives, até porque não dá para falar sobre tudo ali, eu só pontuei o que era mais importante. Se a gente for analisar aqui a função, tá? De novo. Desenhar ela de novo, tá? Com raízes 1 e 5. É dois pontos importantes. Corta o eixo y lá no menos 5. Vai ter esse comportamento aqui. O x do vértice, quando o x do vértice é 3, o y vai ser 4, tá? Também vimos isso ao longo da resolução. Quando ela fala em função positiva, ela está falando da parte do gráfico que está com imagem positiva, tá? Quando a gente fala em função, a gente fala de y. O y é a função. É quando o gráfico está acima do chão. Nesse trecho aqui em rosa, ó, aqui a função é 0. Olha para mim agora, tá? Aqui a função é toda negativa. Por quê? Porque todos esses pontos aqui, ó, tem imagens negativas. Assim como aqui também é negativa, tá? Então, o trecho em verde é função negativa. Trecho em rosa é função zerada. E o trecho em azul é onde ela é positiva. Ela é positiva aqui, porque todo e qualquer ponto aqui se refere a um y positivo. Bem? Então isso para inequações, que é um assunto que de repente futuramente a gente pode trabalhar, até porque cai muito pouco em prova, é quando a gente fala em função onde ela é positiva, onde ela é negativa, onde ela é mais, onde ela é menos, onde ela é maior que zero, menor que zero. Então quando estiver acima do eixo x, a função, o y é positivo. Está olhando aqui o eixo y, o eixo dos andares. Quando ela estiver abaixo, ela é negativa. Quando ela estiver no eixo x no chão, ela é igual a zero. Bem? Então ela vai ser positiva entre 1 e 5, sim. Do trecho, quando tu passou do 1 ali na sequência, até quase chegar no 5, que é o vizinho do 5, ela é positiva. Então o quinto item também está certo, tudo bem? Então é verdadeiro? Não, esse aqui é falso. Esse é verdadeiro, esse é falso. E é verdadeiro, ou melhor, são verdadeiros os últimos dois. Então 2, 4 e 5 são verdadeiros, gabarito ali na nossa alternativa C. Beleza? Podem perguntar se tiverem alguma dúvida nessa aqui, que essa aqui realmente é mais difícil.
Questão da Fundatec 2016, um pouco mais antiga, mas era uma questão bem interessante, não poderia deixar para passar. Me deem um ok, perguntem se for preciso, estamos chegando ao final já. Temos a questão do desafio ali para o nosso querido Silvio ficar mais tranquilo. Vamos que vamos. Obrigado pelos likes de vocês. Para quem me marcar no Insta também, obrigado. E não esqueçam de depois lá no Insta ir lá votar sobre a enquete, né? A enquete sobre a live da semana que vem, as lives da semana que vem. Que a gente vai trabalhar com a parte teórica e também com o desafio das bancas. Vou lançar 5 opções. A que vencer até amanhã é a que vai definir as nossas próximas semanas, tá? Vou lançar em bons assuntos. Quero ver quem é que vai ganhar. Galera dando ok, beleza. Qualquer pergunta podem fazer. Eu saí da tela e não voltei até agora, né? Ô, Dudan Cabeção. Eu tô aqui achando que eu tô interagindo com vocês, eu tô fora da tela e ninguém me avisou. Tô muito zureta hoje, bicho. Esse negócio dos gafanhotos, do tufão, esse negócio me deixou muito louco, cara. Pepe, uma questão dessa na prova realmente tira muito tempo de vocês, porque é uma análise muito grande, né? Fazer a Bhaskara, achar as duas raízes, esboçar a parábola. Mas tem que estar preparado para isso, Pepe, porque a gente sabe que é questão possível de prova. Não podemos achar que não vai cobrar assim. Pode cobrar. Questão Fundatec, mas tu sabe que realmente foi uma questãozinha pesada, né? Pesada essa aí. Beleza, todo mundo dando seu ok. Voltei para a tela. FCC, estamos chegando ao final, hein? Eu adorei essa questão da FCC. Eu não conhecia ela. Nas minhas pesquisas eu fui achando essas questões, né? Aliás, em breve teremos uns materiais novos aí de homeopatias por banca. Se preparem, teremos muita coisa boa por vir ainda. Tô prometendo, mas uma hora vem, tá, gente? Aqui realmente o edital da PC de ontem complicou a minha vida. Tava eu bem sossegado e ele apareceu. Beleza. Galera, seja D o módulo da diferença entre a ordenada é Y, tá? A abscissa é X, de um ponto P qualquer do plano cartesiano e a ordenada do ponto de mesma abscissa e P e pertencente à reta de equação apresentada ali. A figura abaixo ilustra um exemplo, com o P sendo o ponto aqui, ó, esse ponto cuja abscissa é 5 e a ordenada é 7. É o endereço do ponto, tipo batalha naval, tá? Beleza? E, consequentemente, aquela distância é de 3 unidades, tá? E quer saber o seguinte. Qual é o valor de D na situação em que P for o ponto de coordenadas 10, 20? O que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Se liga, tá? Imagina que a reta seguiu indo embora, para o alto e avante, tá? Lá na frente, quando o x for 10, tá? Você tem que descobrir qual é a altura do ponto da reta quando o x é 10. Como é que eu faço para descobrir isso? Você pega a estrutura e troca o x por 10. Fica 2 vezes 10 menos 6, que é 20 menos 6, também conhecido como 14. Então lá na frente do gráfico, lá adiante, lá, ó. Tá, vou até fazer aqui, ó. Lá adiante, seguindo. Espera aí que eu vou tentar fazer bem bonitinho. Vai seguir para cá. Aqui no 10. Aqui no 10, vou até em vermelho para destacar. Ele vai cruzar lá em cima no 14. Tá vendo aí no 14? 14, tá? Por quê? Porque quando eu trocar aqui por 10, vai dar 14. Só que se a gente botar um zoom aqui nessa região, vai ter isso aqui, ó. Vai ter um ponto no gráfico de abscissa 10 e ordenada 14. E o ponto P, na mesma linha que ele, de mesma abscissa 10 e ordenada 20, que é o ponto P que ele está falando. Bem? Os dois estão na mesma linha aqui, ó. Então a distância entre eles é só isso aqui, do nível 14, 14º andar, ao 20º andar, 6 andares. Pode gabaritar ali
nossa querida alternativa D. E pasmem, era só isso. Só que a questão é tão cheia de nhenhenhê que ela assusta. O próprio paper deve ter ficado assustado com essa questão. Pensando assim, pô, lá vem a FCC com essas questões mirabolantes, mas não era nada demais. Era a aplicação do conceito mais puro de função. Quer entender que se um ponto pertence a uma reta, olha que interessante esse conceito, e vocês têm que saber, porque ele é simples. Se um ponto pertence à equação ou à reta dessa equação aqui, ou dessa função aqui, como queira chamar, significa o quê? Que quando você jogar um x aqui, você vai colher um y. Então, todos os pontos desse gráfico preto, você vai jogar um x, 4. 2 vezes 4, 8. Menos 6, 2. Tá aqui a resposta 2. Quando o x for 5, 2 vezes 5, 10. Menos 6, 4. Tá aqui a altura 4. Então, todo ponto pertencente a essa reta respeita essa lei. Isso a gente chama de lei de formação de uma função, ou regra, ou lei, ou função, ou fórmula, como você quiser chamar. Então, todo ponto que respeita essa lei está sobre essa reta. E vice-versa. Todo ponto nessa reta respeita aquela lei. Beleza? Tranquilo? Então, a distância era 6. Tu vai estar aqui no ponto 10, 14. Quando aqui for 10, vai dar 20 menos 6, 14, que é a resposta para ele. E o ponto 10, 20 está um pouquinho acima, na mesma linha vertical, mas 6 andares acima, que é justamente a nossa resposta, né? E a Ju e o Pepe amam o FCC, sei disso, tem muita coisa boa do FCC para a gente trabalhar ainda. Se preparem, tá? Depois eu vou começar a focar nas bancas. E aí vem a VUNESP. Para mim, com as últimas questões, são as mais sensacionais, tá, gente? Se preparem agora. Tirem as crianças da sala. Chegamos aqui a uma questão e a melhor maneira para resolvê-la é aplicando um conceito que a gente falou no final da live parte 3, quando a gente falou especificamente de função quadrática. Eu falei lá da minha formatura, lembra? Da minha festa de formatura, da Vanessa? Então tá. O que nós falamos naquele momento? Que toda função quadrática pode ser apresentada como ax ao quadrado mais bx mais c, que é a roupa de festa, ou como f de x igual a x menos x1, que é uma das suas raízes, x menos x2, que é a outra raiz. Lembrando que f de x é o que a gente chama de y. Bem? Beleza? Nós temos aqui a roupa do dia a dia, na estrutura tradicional, e a roupa de festa, em rosa. Bem? E quando é que usa a forma fatorada? Principalmente quando você tem um gráfico em que ele te apresenta as duas raízes, ou você chega nelas de forma bem direta. Então, você já tem esse cara aqui e esse cara aqui. E ele te dá um outro ponto qualquer. Eu falei isso, inclusive, naquela live, por isso eu cobrei essa questão. Então, se eu pegar essa raiz aqui e jogar aqui, certo? A outra raiz, que é 4, jogar ali. E esse ponto, que é o ponto 1, 3, e aplicar ele aqui, o x1 e aqui o y3, o que vai acontecer? Eu vou ter então que y é igual a x menos x1, x menos x2. Eu tenho um ponto cuja ordenada é 3. O a eu estou procurando. O x desse ponto é o ponto 1. Uma raiz é 0 e outra raiz é 4. Olha o que eu fiz aqui. Eu troquei uma raiz 0 aqui, uma raiz 4 aqui, e esse ponto que tem o seu x1 e o seu y3, o y dele aqui e os dois x aqui e aqui. Perdão, ali e ali. Tranquilo? E com isso, qual foi o último cara, ou o único cara que sobrou, ou que faltou? Foi o A. Então, 3, vou fazer em preto. Então, 3 é igual a A vezes 1 vezes menos 3. Então, menos 3A é 3, logo A é 3 por menos 3, que vai ser menos 1. Quando eu achei o A, eu tenho toda a forma fatorada pronta, em mãos. Gente, isso aqui é uma estrutura que muito pouca gente conhecia. E o que é isso aqui? É a função de segundo grau com uma roupa de festa, com uma roupa que você vê ela muito pouco. E quando você vê, você estranha. E quem não viu a live sobre função quadrática, vai lá assistir. Tá salvo no canal do YouTube. Vai lá, aproveita de graça. Rapidinho você assiste. Ali eu falei muita coisa que você não sabe. Eu tenho feito nessas lives justamente isso. Abordado pontos que vocês não sabem. Eu não fiz báscara. Eu não fiz coisinha leve. Eu fiz o que eu sei que vocês não vão lembrar. Tudo bem? Agora com A-1, eu tenho a estrutura toda pronta. Tenho toda a estrutura pronta agora. Aí eu posso pegar e
montar toda a estrutura da função quadrática com o meu a e com as duas raízes. E eu posso encontrar qualquer outro ponto dela, porque eu vou ter que o y é o a que é menos 1, x menos uma raiz que é 0, x menos outra raiz que é 4. Como ele quer f de meio, basta trocar esse cara e esse cara por meio. Então, f de meio vai ser menos 1, meio menos 0, meio menos 4. Então, esse y vai ser menos 1, meio menos 0 é meio, que desculpem, eu vou botar na forma de fração porque eu tenho pavor de decimal. E meio menos 4 é menos 13,5. Também vou ter que botar na forma de fração. Então, y vai ser menos 1 menos meio vezes menos 7 sobre 2, né? Eu transformei a fração 13,5 por 7 sobre 2. Menos com menos dá mais. 1 vezes 7 dá 7. 2 vezes 2 dá 4. Dá 7 quartos. Se você dividir 7 por 4, você vai achar 1,75 gabarito na nossa alternativa A. Tudo bem? Questão difícil? Não. Ela só é uma questão que pega um detalhezinho que quase ninguém lembra, tá? Dá uma olhadinha, vê se você entendeu e eu volto a falar. A forma fatorada é uma roupa de festa da função quadrática, montada com o A, e cada uma das suas duas raízes. Na ausência do A, tendo as duas raízes em um outro ponto qualquer, você joga as duas raízes como eu joguei, joga o ponto, que é um x e um y, e você acha o A. Por quê? Porque isso aqui, se a gente desenvolvesse isso aqui, gente, a gente ia cair na quadrática com a roupa tradicional, com a roupa do dia a dia. Mas eu ia perder meu tempo. Enxerguem essa função nesse formato que é chamada forma fatorada como a própria quadrática do nosso dia a dia. Tudo bem? Quero o ok de vocês para a gente poder seguir para as nossas duas últimas questões. Questão top, essa realmente muito, muito boa. Tá? E vocês têm que se acostumar com a forma fatorada. Ela principalmente ajudará vocês em questões desse padrão. Tá? E, de novo, ela só é uma quadrática com uma roupa que você não está reconhecendo. Você está vendo ela ali e falando assim, meu Deus, quem é? Mas no fundo, no fundo, no fundo, ela é uma quadrática como todas as outras. Beleza? Bem como foi a minha formatura lá com a história da Vanessa. Dando o like de vocês aí. Beleza, a galera tá dando ok, todo mundo tranquilão. Quem quiser perguntar, pode perguntar também, não tem problema. Vamos que vamos. Beleza. A maioria do pessoal aí deu ok. Ninguém quer perguntar. Estamos suave, chegando ao final aí desse nosso desafio das bancas sobre funções. Espero que vocês tenham gostado. Espero principalmente que vocês tenham errado bastante para não errar na hora da prova. Lembra, gente, errar agora não tem problema nenhum. Eu não faço essa lista para vocês gabaritarem. Não faço. Faço para mostrar para vocês pontos que podem ter algum problema, ou porque você esqueceu, ou porque você realmente não lembra, não viu, nunca viu isso na vida antes. A gente está sempre tendo agora a parte teórica e depois a parte prática, tá? Beleza, seguimos. Para as últimas duas questões, tá? Uma da Cesgran Hill e a outra, o desafio também da Cesgran Hill. Gente, essa questão é bem mais difícil, tá? Bem mais difícil que as outras, realmente ficou pro final porque ela é punk, tá? Entenda o seguinte. Se o gráfico representa uma quadrática, ela é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A gente não conhece os coeficientes, nem a, nem b, nem c. Se bem que o c é onde corta o eixo y, coisa que a gente falou muito em aula. Então, o c é 9. Tá? Então, o a eu não conheço, o b eu não conheço e o c eu sei que é 9. Tá? Ele intercepta o eixo y no ponto 0,9, nem precisava dizer, porque está no gráfico. A banca foi até boazinha de dizer isso. Eu fico pé da vida quando fazem isso. Porque não precisa chamar, alertar os inimigos. Deixa como está e deixa o cara se virar. Deixa o aluno olhar para cá e perceber que o corte aqui é no 9. Tá? Ele corta em outros dois pontos, que são as chamadas duas raízes. Uma raiz aqui é o menos 2 e outra raiz aqui é o 13. Tá? Ele deu dessa parábola
3 dos 4 pontos mais importantes que ela poderia te dar. As duas raízes e também o C. Beleza? Tranquilo? Ok. Ele quer saber qual é o valor de K, ou seja, quando o P de 11K. Ele quer saber quando trocar o X por 11, qual vai ser o valor de K. Bem, gente, como é que nós mataríamos uma questão dessa? A gente teria que achar o A e o B para ter a quadrática pronta. Tudo bem? Tranquilo? É uma das opções. Eu vou usar duas maneiras, tá? Mas eu acho que as duas maneiras partem do princípio de, primeiramente, a gente achar o A. Como é que eu vou achar o A? Se liga. Eu não conheço as duas raízes? Conheço. Eu não conheço o C? Conheço. Se você conhece as duas raízes e o C, você pode achar o A partir dessa ideia, já empregada hoje na aula. Que o produto das raízes, que é uma vez a outra, é C sobre A. Mas quando eu falo em produto das raízes, é realmente uma raiz vezes a outra, que é o C9 sobre o A que eu estou procurando. Com isso, menos 26 é 9 sobre A. Troco o A e o menos 26 de posição. O A vai ser 9 por menos 26, ou menos 9 sobre 26. Olha que valor lindo para A. Concordam comigo? Uma bosta, né? Mas nós achamos ele, tá bem? Com esse A, se vocês jogarem na soma com as duas raízes, vocês vão achar o B. Mas eu não faria isso, porque vai dar um trabalhão achar o B. Se eu tenho o A, e aí eu volto de novo na questão anterior. Se eu tenho o A e as duas raízes, eu vou montar a forma fatorada. Bem? Então eu vou apagar aqui e vou montar que o y é igual ao A, menos 9 sobre 26, x menos uma raiz que é menos 2, x menos a outra raiz que é 13. Tudo bem? Como ele quer o P11K, ele quer que eu troque o x por 11 e que ache o respectivo y. Então basta eu pegar esse x aqui e trocar por 11, esse aqui por 11 e fazer a conta. Então meu y vai ser menos 9 sobre 26, 11 mais 2, já que menos com menos aqui dá mais, 11 menos 13. Então y vai ser menos 9 por 26, 13 vezes menos 2. Bem, já que 11 menos 13 é menos 2. Então aqui vai ter que o y é menos 9 vezes menos 26 sobre 26. Menos com menos dá mais. Corta 26 com 26, mais 9, gabarito dado na alternativa E. Quem optou, depois de achar o A, achar o B por soma das raízes, também vai dar certo, mas na minha visão vai dar mais trabalho. E você vai ter toda a equação pronta, aberta, vai ter que trocar o x por 11, eu achei aqui mais rápido. E até porque eu quero que vocês explorem muito a forma fatorada. De novo, como é que ela é montada? A partir do A, que eu achei para o produto das raízes. E qual foi meu insight? Qual foi a dica que me deu? Cara, eu tenho as duas raízes, então eu tanto sei a soma delas, como sei o produto. Se eu tenho o C, eu posso achar o A, porque produto é C sobre A. Achei o A, né? E lembra que eu falei naquela live? Não fique esperando que a questão peça. Ai, me dê a soma das raízes da equação. Ah, não vou pedir isso. Você vai usar soma e produto de um jeito diferente. Tendo as duas raízes e um coeficiente, por soma e produto você vai achar os outros dois. É sempre assim. Tem as duas raízes no gráfico ou no enunciado. E tem o A, o B ou o C. Se tiver o A, você pode achar o C ou o B. Se tiver o B, você pode achar primeiro o A por soma, depois com o A você acha o C para o produto. Mas usando soma e produto, as chamadas relações de Girardi, você mata essa questão. Beleza? Eu preciso de novo do ok de vocês. Tá? Quero o ok de vocês. Quero o ok. Cadê o ok? Mandei aí. Para eu ver a partir daqui quem é que está vivendo, quem é que está sobrevivendo a essa live. A gente sabia que ia ser bem complexa, né? Mas a gente viu tudo isso em aula. Tem que conseguir absorver isso aí. E agora, mais do que nunca, aprender realmente a ajustar o que está faltando. Em cima dos próprios erros, ajustar. Daniel, meu xará, tu tirou da minha boca o macete que eu ia dar. Já ia chegar nele, tá? Tô só vendo quem acertou. Beleza. É mal de Daniel. Galera, beleza? Deem seus OKs aí. Agora eu vou mostrar uma outra maneira milagrosa, sensacional,
que nem sempre funciona, mas nessa aqui funcionaria. Tá? Que a gente falou também isso na live passada. O que nós falamos na live passada? Que a partir das duas raízes, conforme eu vou andando para dentro na função, eu vou criando pontos simétricos, tudo bem? Então o que acontece aqui? Do menos 2, quando eu ando até aqui o ponto 0, eu ando 2 unidades. E esse andar de 2 unidades me gera uma altura 9. Quando eu sair do 13 e voltar também 2 unidades, eu vou estar certamente na mesma altura, 9. Gabaritou e foi só isso que você fez. Podem ficar perplexos, mas nem sempre isso vai funcionar, porque nem sempre vai ser suficiente. Mas, de novo, quando você sai das duas raízes e vem andando em direção a uma, em direção a outra, se eu andar aqui 4 unidades e aqui 4 unidades, esses dois pontos vão estar na mesma altura. Por quê? Porque existe uma simetria da raiz em relação ao x do vértice. Ele é equidistante. Então, quando eu ando um pouquinho para cá e um pouquinho para cá, esse mesmo pouquinho, eu vou estar certamente na mesma altura. Bem? Então, olha que sensacional essa questão da Cisgram Hill, se feita por esse caminho, como o Daniel mesmo, meu xará, lembrou. Estou só esperando a galera dar ok para poder matar vocês na última tacada. Então, curiosamente, tem esse atalho. Nem sempre vai funcionar. Nem sempre vai ser suficiente, na verdade. Mas como eu andei 2 unidades para cá e estou na altura 9, que é esse ponto, quando eu andar 2 para cá e vier em cima do 11, eu também vou estar na altura 9, por conta dessa simetria em relação a essa espinha dorsal aqui. Beleza? Tranquilo, gente? Olha que sensacional essa ideia. E nós falamos sobre isso também na parte 3 da live de função, quando a gente explicou a função quadrática. Falei isso lá no finalzinho. Falei, gente, se liga. Isso aqui, ó, quando cai em prova, é o que separa o joio do trigo. É o que define quem vai passar. Tranquilo? Faz a questão em 10 segundos. Olha todo o trabalho que eu tive. Usar soma, usar produto, achar o A. Cara, olha isso, gente. Olha a diferença. E esse é o comportamento que vocês têm que chegar. Não sei quanto tempo vai demorar para vocês chegarem até esse ponto. Mas vocês têm que evoluir e tem que ver de novo a live, tem que marcar e tem que anotar. Anota no papel. A melhor maneira de estudar é vocês realmente imprimirem esse material. Vai, imprime na rua, compra uma impressora para casa, imprime no vizinho. Eu sei que tem corona, mas dá um jeito de imprimir. Ou se não vai imprimir, pega um caderninho e anota. Live tal, data. Bota, porque lá no meu YouTube tudo é por data. Dicas. E vai anotando as dicas. De depois, está salvo para vocês. Eu sou legal, eu salvei ainda. Beleza? Fodástica essa dica, cara, por isso que ela ficou por último, né? E vamos então, para a alegria do nosso querido Silvio, para o desafio de hoje, tá? E aí? Para matar a pau, para fechar com chave de ouro, a gente ir embora dormir, eu vou ainda trabalhar mais. A questão que tirou o sono de muita gente aí, tá, pessoal? Questão bem difícil mesmo. Mas, vamos lá. Vamos dar conta de que realmente ela tem um pouco de tudo. Beleza? Para fechar. Sabe-se que g é uma função par. Então a gente já sabe que g de x é igual a g de menos x. Ou seja, quando a função é par, nós falamos isso na parte 4 das lives, valores opostos de x, 10 e menos 10, 13 e menos 3, 5 e menos 5, vão ter mesma imagem. Primeira coisa que tem que saber, tá? Então g de x é igual a g de menos x. Perfeito, 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 perfeito. E aí, galera? E ela está definida em todo o domínio da função f. Então, elas são funções que têm o mesmo domínio. E a função f é expressa por aquela estrutura ali. X ao quadrado mais kx vezes g de x. Ele me falou que f de 1 é 7. Coloca no papel isso. O que significa dizer que f de 1 é igual a 7? Isso significa que, quando eu trocar o x aqui por 1, isso vai dar 7. Bem? Tranquilo? A gente vai guardar essa estrutura aqui. Certo? Beleza? E também me disse e quer o f de menos 1. Quando ele pede o f de menos 1, ele quer saber quanto que vale, aí eu troco o x por menos 1. É menos 1 ao quadrado mais k vezes menos 1 vezes g de menos 1. Ele quer saber o valor disso aqui. Bem? Detalhe, Silvio, meu querido, para você poder dormir tranquilo hoje. Como ele falou que a função g é par, então g de 1, Silvio e demais, é igual ao g de menos 1. Então, se a gente, vamos supor um valor, cara. Se isso aqui der 10, isso aqui também vai dar 10.
Tudo bem? Tranquilo? Vai dar o mesmo valor. Beleza? Tranquilo? Mas não vamos supor valores. Vamos tentar entender. Esses dois valores são iguais, tanto o g de 1 quanto o g de menos 1. Se a gente pegar de novo a estrutura rosa, trabalhando com ela aqui embaixo, 1 ao quadrado é 1, mais k vezes g de 1 vai dar 7. Então, k vezes g de 1 é 7 menos 1. Portanto, a constante k, que é uma constante, vezes g de 1 é 6. Bem? Beleza? Guarda essa informação. K vezes g de 1 é 6. Onde é que eu achei isso aqui? Resolvendo a estrutura em rosa. Troquei o 1 ao quadrado por 1, joguei para lá. O 1 aqui que está multiplicando pelo k é 1. Então você vai achar toda essa estrutura aqui. Você acha no final, então, que k, que é uma constante qualquer, vezes g de 1 é igual a 6. E para fechar com chave de ouro, para alegria de um e tristeza de outros, como é que a gente mata a questão agora? É só você entender que se g de 1 é igual a g de menos 1, que é o que está escrito aqui, porque ela é uma função par, isso está no enunciado, a gente vai ter aqui, então, na estrutura azul, o quê? Menos 1 ao quadrado é mais 1. Esse menos 1 vem para frente, então fica menos k vezes g de menos 1. Gente, se liga. K de g de 1 é a mesma coisa que k de g de menos 1. Por quê? Porque a função é par. Então, g de 1 e g de menos 1 é a mesma coisa. E o k é a mesma constante. Você vai trocar isso aqui pelo mesmo 6. Porque g de 1 e g de menos 1 é o mesmo valor, porque a função é par. Então, fica 1 menos 6, também conhecido como menos 5, gabaritamos na alternativa aí. Tá? Mas você só resolvia se você soubesse que é uma função par. Aí você teria que entender que o g de 1 que surge aqui, é igual ao g de menos 1 que surge aqui. E se multiplicar por k, como k é uma constante, ela pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1 milhão, não importa. K vezes g de 1 é 6, foi o que a gente achou aqui inicialmente, né? Então, k de g de menos 1 também vai ser 6. Por isso que eu venho aqui e troco isso aqui por 6. Só não esquece desse sinal. E fica 1 menos 6, que é menos 5. E fechamos com chave de ouro. Beleza? Quero o ok de todo mundo aí para finalizar. Meu querido Silvio, você já indicou a música no final da live já, Silvio? Não me lembro. Eu acho que não, hein? Dá seu ok aí. Me deem o ok de vocês para a gente finalizar essa live. Vou lançar no Instagram daqui a pouquinho. Assim que eu acabar aqui, já vou correr para lá. Uma daquelas quadrinhos de resposta para vocês optarem pelo assunto da semana que vem, tá? Com aulas teóricas e depois desafio das bancas. Assuntos que ainda não foram tratados, tá? O que já foi tratado, depois a gente vai ver como é que vai fazer. Depois eu vou explicar para vocês como é que vai ser feito. Espero o ok de vocês, espero o Silvio se manifestar se ele já indicou alguma música aqui pra gente encerrar hoje com chave de ouro. Vamos lá, galera. Obrigado pela atenção de sempre. Chegamos ao fim de mais uma hora da matemática, né? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham durante o estudo de vocês, de questões, mandem para o meu e-mail aqui que está na tela, que eu tenho um prazer imenso em gravar e postar para vocês. Já temos muitas questões aí gravadas e postadas, inclusive no meu canal do YouTube, todas elas estão lá e todo dia entra uma nova. Já indicou sim, Silvio? Então hoje quem vai indicar é o meu xará, Daniel Rogalski. Daniel, você tem que indicar hoje a música para a gente encerrar nossa live. Seria aquela música que tocaria no dia da sua nomeação, no dia da investidura, no dia da posse, ou até no dia do nome do listão. Mas é aquela música que você vai olhar o teu nome no listão, vai ver lá o teu dia da posse e tu vai falar assim, caraca, realmente valeu a pena, tá? Então, meu xará Daniel é quem vai indicar hoje a música. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da live aí. Quem puder lá printar no Instagram, me marcar, @profdodan, fazer lá uma média, fico feliz para mostrar para o Instagram que eu sou um professor legal, né? No mínimo isso. E mais uma vez, obrigado pela atenção, gente. Desculpa não ter entrado nos últimos dias. Aqui eu fiquei sem internet ontem à noite, anteontem à noite também. Ontem também estava muito cansado, porque eu fiz live ontem, depois minha internet caiu de noite de novo. Só devia estar arrumando alguma coisa aqui na região. Também que a gente não fez, que eu ia cair no meio da live. Estava até gravando ontem à noite algumas coisinhas e deu pau. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre funções. As lives estão salvas da parte de conteúdo, de conceitos, de teoria. Assistam,
divulguem para os amigos, pode divulgar para a mamãe, para o papai, até para realmente quem vai fazer o Enem, tá? E o Daniel vai indicar uma linda música do Belchior, Sou Apenas um Rapaz Latino-Americano sem dinheiro no banco, nem amigos importantes e vindo do interior. Daniel, eu também sou apenas um rapaz latino-americano, né? Muito feliz com a presença de vocês, gente. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Corre lá pro nosso Insta, me marca lá e já vota na enquete pra gente decidir até amanhã qual vão ser os assuntos da nossa semana que vem, beleza? Pepe, você é suspeito pra falar, Pepe? Não fique só falando bem de mim, não. Vem me criticar também no privado, vem dizer o que pode melhorar. Tu sabe que em ti eu sempre vou confiar, meu querido, tá? Depois vamos fazer rolo naquele disquinho do Pink Floyd que tu tem ali, que eu tô procurando e não acho. Beleza, gente? Galera, brigadão, se cuidem, bons estudos e até a próxima. Hora de dizer tchau. Tchau. Valeu, galera. Ao som de Belchior, encerramos aí mais uma live. Sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, nem amigos importantes e vindo do interior.